Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula 8 sobre as leis de Kirchhoff, tá? Essas leis são muito importantes para análise de malhas de circuitos elétricos mais complexos, né? Que nós temos duas malhas ou mais, que o que nós vimos até agora, com a lei de Poulier, aquela questão de geradores, receptores e resistores, nós conseguimos analisar qualquer tipo de circuito desde que seja uma malha única. Mas quando nós defrontamos com circuitos mais complexos, precisamos de outras técnicas que a lei de Kirchhoff, então, ela traz para a gente, tá? E aí é só um exemplo, né, que é bem usado a lei de Kirchhoff, é nesse potenciômetro de Poggendorff, que ele é usado aí para medir a FEM de baterias, né? E ele advém também, ele funciona à base das leis de Kirchhoff, tá bom? Mas é só para mostrar o quanto que esses conceitos são antigos, né? Isso daí vem da década aí do século XIX, tá? Bom, mas para entender as leis de Kirchhoff, precisamos entender um pouco de sistema de equações lineares, tá? Porque isso daqui vem lá da matemática, vocês já devem ter visto alguma coisa ou vão ver, tá? É basicamente assim, uma equação linear é aquela equação onde eu só tenho dependências de x, as incógnitas x, y, z, quantas sejam, elas não estão elevadas ao quadrado, ao cubo. Todas elas estão elevadas à primeira potência, então é por isso que é equação linear. E aí veja, então, que o sistema é quando eu agrupo diferentes tipos de equações, tá? Então, eu tenho as incógnitas x, y e z, que são os valores a descobrir, e aí eu tenho todas as demais letras vão ser números, tá? Números reais, e com isso elas vão ter uma relação entre si que forma, então, um sistema de equações, tá? E notem também que em algumas casos a gente vai usar também os conceitos de matriz, porque isso daqui a gente vai transformar numa matriz, e é basicamente assim que funciona, por exemplo, em ciências da computação e engenharias elétricas, tá certo? Então aqui nós não vamos entrar a fundo nisso, né? Mas eu vou mostrar só alguns métodos para resolver esses tipos de equações, porque a gente vai usar isso para aplicar nas leis de Kirchhoff, tá? Bom, basicamente, essas equações lineares têm três tipos de soluções. O primeiro é um sistema possível e determinado, SPD, onde eu tenho somente um valor para cada incógnitas, x, y e z, tá? Então, nesse caso, eu vou ter o número de equações vai ser igual ao número de incógnitas. Então, eu só vou ter o SPD quando as equações são iguais em número do que as incógnitas. Então, por exemplo, aqui a gente vai ver bastante sistemas de matriz 3 por 3, né, que são três incógnitas e três equações. Se eu tiver duas equações para três incógnitas, não dá para resolver, é impossível, tá certo? Então, uma coisa a se notar é a quantidade de incógnitas tem que ser pelo menos igual ao número de equações. Se for mais, tudo bem, mas se for menos, não dá para resolver. Então, todos os casos que a gente vai ver vai ser SPD. Mas existem aqueles casos onde é um sistema possível indeterminado, SPI, onde geralmente, né, na verdade, ao contrário, eu tenho o número de incógnitas maior que o número de equações, e nesse caso, sempre as incógnitas vão estar em função de uma das outras incógnitas. Então, nesse caso, eu tenho infinitas soluções, tá? E notem também que cada equação linear é uma equação de reta no eixo cartesiano. Então, no caso do SPD, eu vou ter somente um ponto cruzando as três retas, tá? No caso do SPI, eu tenho uma reta cruzando as demais equações lineares. E o último caso, que é o sistema indeterminado, é quando as retas não se cruzam. E nesse caso não tem solução, tá? Não tem nenhum ponto em comum entre elas, tá certo? Mas assim, isso é uma coisa que eu vou deixar para matemática, mas aqui a gente vai ver todos os problemas que a gente vai encarar aqui vão ser SPD, tá? Bom, e aí os métodos de resolução existem vários, né? O mais comum é a adição e substituição e o escalonamento. Existem outros, regra de Cramer, enfim. Mas eu vou mostrar para vocês, principalmente esses três aqui, que eu acho que são os mais populares. Mas aí você usa qual você quiser, tá? Qualquer um vai dar o mesmo resultado. E outro ponto, equações lineares podem ter quantas incógnitas forem necessárias, né? Mas aqui, no contexto das leis de Kirchhoff,
eu vou trabalhar com vocês numa matriz 3x3, que são 3 incógnitas e 3 equações, tá? Acima disso, geralmente se usa programas computacionais para resolver, e menos que isso também acontece, mas é menos comum, tá? Então, o mais comum a gente vai usar aqui são matrizes 3x3. Então, é o seguinte, eu vou resolver esse exemplo aqui, né, esse conjunto de equações lineares, por esses métodos aqui. E aí eu aconselho vocês a, no momento oportuno, né, pausem o vídeo, confiram as contas e depois você retome. Se não entender muito bem, aí você volta o vídeo e reveja, tá bom? É muito importante que você entenda o passo a passo, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer por essas duas que geralmente caminham juntas, né? Adição e substituição. Então eu tenho aqui o meu conjunto de equações lineares em x, y e z, tá? E eu quero encontrar os valores de x, y e z. Nesse método, primeiro eu vou substituir uma incógnita. Então eu vou escolher, tanto faz o x, o y ou o z, tá? Eu vou escolher uma incógnita e vou isolar numa primeira equação e vou substituir nas duas demais. Então, por exemplo, eu vou pegar essa primeira equação em x e vou isolar x. Então, tudo que não for x eu vou jogar para o outro lado. Então, vai ficar x igual a 12 menos 2y menos z. Notem aqui que eu joguei para o outro lado e mudou de sinal, tá? E aí, esse valor de x aqui, eu vou substituir nas demais equações. Então, aqui eu tenho x e aqui é 2 vezes x. Então, eu vou substituir, nota que eu coloquei entre parênteses, né? Substituir nas duas equações de baixo, tá? E aí eu tirei do parênteses, note que aqui eu fiz distributiva, tá? Então, o resultado está aqui, o passo a passo. Você pode conferir pausando o vídeo com calma, tá? E aí, quando eu faço as operações algébricas, eu vou chegar nesse resultado, tá? Convido você a pausar o vídeo e verificar que o resultado dessas duas contas aqui vão ser esses dois conjuntos de equações. Menos 5y mais 4z igual a menos 11 e menos 5y mais z igual a menos 14, tá? Então, para que serve a substituição? Eu tinha um sistema de equações de 3 incógnitas com 3 equações, eu reduzi para duas incógnitas e duas equações, tá? Então, eu facilitei o meu problema, tá? Agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu vou usar o método da adição, que é somar essas duas equações termo a termo. Só que a ideia de você somar é você sumir com uma incógnita. Note aqui que eu tenho menos 5y em cima, menos 5y embaixo. Então, qual que é o truque aqui? Eu vou fazer uma operação algébrica, pode ser multiplicação, divisão por algum tipo de número, só que eu vou fazer em cada termo da operação, porque se eu multiplicar, no caso aqui eu vou fazer com menos 1, se eu multiplicar desse lado, eu tenho que multiplicar desse também, e aí eu não mudo a base da equação, não estou transformando em nada. Aqui é um ponto de você tomar muito cuidado, porque se você errar um sinal, esquecer de operar com um número aqui, toda equação já é diferente, então você tem um resultado diferente. Então, no caso, eu quero transformar isso aqui de mais 5y para na hora que eu somar, ele vai sumir, tá? Então, notem que eu posso multiplicar essa por exemplo, 2, 3, dividir, número negativo. Eu posso também fazer a operação com essa, desde que eu faça a operação com cada termo aqui, tá bom? Então, entendam que eu estou multiplicando por menos 1, porque na hora de eu somar termo a termo, eu quero sumir com uma variável, tá? Então, quando eu multiplicar por menos 1, anote que embaixo eu mudei todo o sinal de todo mundo, ó, ficou mais 5y menos z e mais 14, tá? E aí eu vou somar essas duas expressões, e aí quando eu somo, menos 5 com mais 5y, some, é nulo. Aí eu vou ter 4 menos 1z, vai ser 3z, menos 11 com 14, 3. Então, eu vou chegar que o z vai valer 1. Encontrei o resultado da primeira incógnita. E aí, como eu achei o valor da primeira, eu vou voltar nessas duas equações, eu vou escolher uma, qualquer uma, o resultado vai ser o mesmo, né? Então, eu vou voltar nessas duas equações, pegar uma delas e vou colocar o z valendo 1. Eu peguei essa daqui, então eu coloquei o z valendo 1, e aí confira lá embaixo que o valor de y é igual a 3, tá? Novamente, pause o vídeo se necessário e confira as contas, tá? Então, eu encontrei o valor de z e o valor de y, tá? Aí eu vou voltar nessa conta aqui inicial de x, que aí eu já sei o valor de y e z e vou encontrar o valor de x. Então, colocando os valores aqui, eu encontro que o x vale 5. Então, notem, o resultado
desse sistema de equações é x igual a 5, y igual a 3, z igual a 1, tá bom? E aí esse é o ponto cartesiano lá do eixo cartesiano onde as três retas se cruzam, tá bom? E aí esse é o método de adição e substituição. Agora, eu vou tentar resolver esse mesmo problema pelo método do escalonamento. Geralmente a gente faz escalonamento quando for matrizes mais complexas, né, de 4 por 4, 5 por 5, enfim. E o computador ele trabalha dessa forma, tá? Mas aqui eu vou só mostrar como se faz nessa matriz 3 por 3, mas aí você escolhe qual método você quer trabalhar. Os dois vão dar o mesmo resultado, tá? Qual que é o objetivo aqui? Então, eu vou pegar esse sistema de equação linear e vou transformar numa matriz. E aí, notem ó, que cada coluna eu vou colocar os valores de x, y e z. Então, ó, um é x aqui, um x aqui, 2, 1, 2. Vou fazer o mesmo para o y, o mesmo para o z. A última coluna vai ficar esse número aqui sozinho, tá bom? E aí, qual que é a ideia? Eu quero transformar isso numa matriz identidade. A matriz identidade, ela tem a diagonal todos preenchidos com números 1 e todos os outros termos aqui, né, esses daqui vão ser zero. Então eu vou fazer operações algébricas para diagonalizar essa matriz, tá? Então, aqui novamente, vamos prestar atenção no passo a passo, ó. Então, aqui eu vou pegar a linha 2 aqui, ó, e vou subtrair da linha 1. Por quê? Porque eu quero desaparecer com esse número aqui. Vai ficar 1 menos 1, eu vou encontrar o zero, tá? E aí lá na linha 3, eu vou subtrair de duas vezes a linha 1, porque o primeiro termo lá é 1, vai ficar 2, né? Então vai ficar 2 da linha 3 menos 2 vezes 1 da linha 1, eu vou ter zero. Então eu fiz essas duas operações na linha, tá? Justamente para eu anular os outros termos. Ó, então notem, vai ficar aqui essa menos essa, né? Então é 1 menos 1 é zero, tá aqui. Menos 3 menos 2, menos 5. 5 menos 1 vai ser 4. 1 menos 12 vai ser menos 11, tá? E aí, se eu aplicar uma operação semelhante à linha 3, tá? Que está aparecendo ali, então eu vou fazer a linha 3 menos duas vezes a linha 1. Convido você a pausar o vídeo, verificar as contas, eu vou ter, então, esse resultado aqui de baixo, tá bom? E aí, qual que é a ideia agora? Então, notem aqui que eu tenho o termo 1 aqui, dois zeros, é o que eu queria. Só que eu preciso, então, diagonalizar ela com todos os termos aqui sendo 1. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou anular esse termo aqui. Então, eu vou subtrair a linha 2, porque aqui é menos 5, né? Então, vai ficar menos 5 menos o menos 5, que vai ser mais, né? Então, vai ficar menos 5 mais 5 vai ser zero. Então, se eu fizer, então, 5 mais 5 vai ser zero, 1 menos 4 vai ser menos 3, menos 14 com menos 11, então vai ficar menos 14 mais 11 vai ser menos 3, então eu tenho esse resultado. Note aqui que agora eu tenho zero aqui, tá? Eu estou diagonalizando minha matriz. Agora eu preciso ter um termo 1 aqui. Então, para encontrar 1 aqui, eu vou dividir essa linha por menos 3. E aí vai ficar menos 3 dividido por menos 3 dividido por menos 3, eu vou ter o valor 1 aqui, ó. Nota então que é 0, 0, 1, e aí eu tenho o valor 1 aqui. Então esse é o 1 que eu queria e eu tenho os outros termos nulos. Agora eu preciso encontrar o valor do 1 aqui e fazer semelhante. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha 3, ó, eu vou pegar a linha 2 e vou subtrair de 4 vezes a linha 3. Por que é 4 vezes? Porque aqui eu tenho 1, quando eu multiplicar por 4, menos 4 vai ser menos 4, e aí eu vou anular esse termo. Então, note aqui, ó, vai ficar 4 menos 4 vezes 1, que vai ser zero, e aqui vai ser menos 11 menos 4 vezes 1, que vai ser menos 4, então vai ser menos 11 menos 4, eu vou chegar com menos 15 aqui. E aí, note que aqui ficou zero, tá? E aí, eu preciso então encontrar o valor de 1 aqui para diagonalizar, eu vou dividir por menos 5. Fazendo isso, né, note, menos 5 dividido por menos 5 é 1, e aqui menos 15 dividido por menos 5 vai dar 3. Então, olha como eu estou diagonalizando a minha matriz. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 3. Está quase diagonalizada, só que eu preciso desaparecer com esses dois números para ela estar com uma matriz identidade. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa linha 1
e subtrair 2 vezes a linha 2. Por que que é 2 vezes? Porque esse termo aqui vai ficar menos 2, tá? Pause o vídeo, veja que quando eu faço a operação, eu vou encontrar esse resultado, vai ficar 1016, tá? Só que eu preciso desaparecer com esse 1, então para eu fazer isso eu tenho que subtrair a linha 3. E aí quando eu subtraio a linha 3, né, dessa linha 1, eu vou ter este resultado. E aqui que é importante, porque agora eu vou ter a matriz identidade e os números aqui. Essa coluna era x, então x vale 5, y vale 3, e o z vale 1, que é o resultado que eu encontrei anteriormente, tá bom? Então, note que, fazendo por escalonamento, eu obtive o mesmo resultado anterior, tá? Tanto faz qual método você vai escolher, vai do seu agrado, mas se você fizer todas as contas corretas, você vai encontrar o mesmo resultado, tá certo? Bom, agora então que eu fiz essa pequena introdução matemática, vamos entrar nas leis de Kirchhoff, tá? Ele foi elaborado aqui no século XIX por esse alemão Gustav, tá? E, como eu falei, ele é usado para circuitos de 2 malhas ou mais, tá? E aí, só para a gente definir os termos aqui, a malha, eu vou chamar um ramo fechado do circuito, então isso aqui vai ser a malha, tá? Então, aqui, ó, nos pontos A, B, E, F, A, né, nesse ramo fechado, ele vai ser uma malha, o B, o C, o D, o E e o B vão ser outra malha, tá? Então aqui é uma malha, e essa parte mais externa também é uma malha, tá? Então a malha é um ramo fechado, tá? Só que tem que ser fechado. O nó, ele é o ponto onde o fio se ramifica. Então, por exemplo, o ponto B e o ponto E são nós, porque o fio ele vem aqui, ele se divide, então é um nó. Note que o ponto A e o ponto C, por exemplo, não são nós, porque o fio ele só muda de direção, mas ele não se ramifica, tá bom? Então grave muito bem o que é uma malha, o que é um nó, porque agora a gente vai definir as leis de Kirchhoff. A primeira lei é a lei dos nós. Ele simplesmente vai falar que a somatória, né, de todas as correntes que chegam e que saem de um nó é igual a zero. Isso daqui tem a ver com conservação de carga. Então, toda carga que entra num ponto, ela tem que sair, eu não posso criar uma carga elétrica nem destruir, tá? Então, notem que geralmente nós vamos somar algebricamente, as cargas que estão chegando, vamos dar o sinal positivo, e as cargas que estão saindo, você dá o sinal negativo. E com isso, a soma ao todo vai ser nula, tá bom? Então, notem que, apesar de ser uma expressão simples, a gente vai usar ela para analisar circuitos bem complexos, tá? A segunda lei é a lei das malhas, e aí ele vai falar o seguinte, que a soma das quedas de tensão numa malha fechada, ela é nula. Por que que é nula? Porque aqui você vai ter numa malha diferentes elementos. Você vai ter o gerador, que ele vai jogar energia no sistema, né? Vai aumentar o potencial elétrico, e aí você vai ter o resistor e o receptor, que ele vai dissipar energia e vai descer no potencial. Mas a ideia é que quando você soma tudo, isso é nulo. Isso daqui envolve conservação de energia, porque você não pode usar mais potencial do que foi fornecido, você também não pode usar menos e aí dispensar a qualquer modo aí um potencial. Então, a segunda lei tem a ver com conservação de energia, tá? Então, quando você somar isso aqui algebricamente, você vai ter termos positivos e negativos, e o balanço disso é nulo, tá certo? Bom, feito isso, aí é o seguinte, existem vários, se vocês pegarem no livros, alguns livros usam algumas técnicas diferentes para você trabalhar com a lei de Kirchhoff. Eu vou ensinar para vocês um método que geralmente eu tenho feito, tá? Eu tenho aprendido mais assim, eu tenho gostado bastante, tá? Mas se porventura você seguir outros livros, note que o resultado tem que ser sempre o mesmo. Qualquer tipo, independente do método que você usa, o resultado ele vai ser o mesmo, tá bom? Qual que é a ideia aqui? A minha sugestão é você seguir esse passo a passo. Então, primeiro, você vai pegar um circuito complexo, né? Nomeie os nós, como A, B, C, né? Com letras alfabéticas. As malhas você dá letras gregas, alfa, beta e gama, por exemplo. No segundo passo, você vai escolher o sentido da corrente. Ele pode ser aleatório, tá? Mas é você que vai escolher. No final da conta, você vai descobrir se você escolheu certo e errado, tá? E você também vai escolher o percurso que você vai fazer, se ele vai ser horário ou anti-horário, tá bom? Isso vai ter uma aplicação importante.
Com isso, você vai aplicar a lei dos nós e você vai ter a primeira equação linear. Depois você vai aplicar a lei das malhas em pelo menos duas malhas, tá? E aí você vai ter duas equações lineares e com isso você vai montar o seu sistema de equação linear. Lembre-se que o número de incógnitas tem que ser igual ao número de equações para você conseguir resolver, senão é impossível resolver. E aí você vai resolver o sistema de acordo com o que a gente viu no começo da aula, tá? E você vai achar os valores das incógnitas. E aí é muito importante esse último passo que muitos alunos esquecem. Você vai, se você encontrar um valor negativo, por exemplo, um valor de -3, o 3 ele está correto, mas o negativo ele só está indicando que o sentido da corrente que você adotou é o contrário. Então é simplesmente você vai mudar o sentido da corrente, mas o valor está igual, tá certo? E aí fazendo esses passos, então você consegue calcular todas as correntes que vão estar no circuito elétrico, tá certo? Bom, aqui uma dica importante são algumas regrinhas mnemônicas, tá? Então, notem, você sempre vai ter um sentido da corrente que você vai dar, né? E o sentido que você está percorrendo a malha. E aí nós temos aí o resistor, o gerador, o receptor. Eu tenho umas regrinhas mnemônicas que vão te ajudar nisso. Se você tiver atravessando um resistor no mesmo sentido da corrente, né, o percurso é igual ao da corrente, então lembre-se que a queda de tensão é um dipolo passivo, né, então vai ser menos RI, que é a lei de Ohm, tá? Mas o sinal é negativo. Se você tiver no sentido contrário da corrente, você usa positivo, tá? No gerador, ele é um bipolo ativo, então ele joga energia no sistema. Se você tiver na mesma, lembre-se que a corrente sai do polo positivo, né, para você saber se ele é um gerador. Se você tiver no percurso igual da corrente, você vai usar mais força eletromotriz. Se você tiver no sentido contrário, menos força eletromotriz, tá? No receptor, note que a corrente ele chega no polo positivo, né? Então, se você estiver no mesmo percurso da corrente, você vai usar menos força contra-eletromotriz. Se você estiver no sentido contrário, você vai usar mais FEM, igual está aqui, tá certo? Então, gravem muito bem, ó. Se quiser, pause o vídeo nesse momento, gravem essas regrinhas, porque a gente vai aplicar agora em um exemplo, tá certo? Então, vamos lá. Agora, então, eu tenho esse circuito aqui, né? Eu quero calcular todas as correntes nesse circuito. Então, notem, eu tenho uma fonte de tensão aqui, outra fonte de tensão aqui, três resistores, e eu tenho duas malhas, tá? Notem que aqui não dá para usar a lei de Poulier, porque eu tenho duas malhas, eu preciso usar Kirchhoff, tá? Então, primeiro de tudo, vamos colocar as letras alfabéticas em cada ponto. Os nós só vai ser o ponto B e E, tá? Mas é costume você nomear cada canto do seu circuito elétrico. E aí, as malhas, eu vou nomear agora as malhas. A malha A, B, E, F, A, eu vou chamar de malha alfa. B, C, D, E e B, eu vou chamar de malha beta. Então, esse é o primeiro passo. Lembrando que os nós são somente B e E, tá? Aí eu vou dar o sentido da corrente. Como esse daqui ele é 20 volts, ele é maior que esse, eu vou chamar, esse daqui vai ser o gerador, e a corrente, então, eu vou chamar de uma corrente 1 que sai por ele. Só que quando chega no nó, vai se dividir em duas correntes, tá? Isso daqui eu estou colocando aleatoriamente. Vai ser uma corrente 3 aqui e uma corrente 2. Então, essa corrente 3 vai percorrer tudo isso daqui. Quando chegar no ponto E, ele se junta com I2 e aí se transforma em I1 novamente. Tá certo? Então, eu escolhi os sentidos da corrente. Note que isso daqui é totalmente aleatório, tá? Só no final a gente vai descobrir se essa escolha foi correta. E aí eu vou escolher o sentido do percurso. Eu vou percorrer a malha sentido horário ou anti-horário. Tanto faz, eu escolhi sentido horário para os dois, tá bom? Mas se você escolher sentido anti-horário, o resultado vai ser o mesmo, tá? Feito isso, agora o passo 3, eu vou usar a lei dos nós aqui nesse ponto B. Então, quem está chegando é a corrente 1, está saindo corrente 2 e a corrente 3. Então, a lei dos nós vai ficar dessa forma. Corrente 1 está chegando é positivo, corrente 2 e 3 está saindo é negativo, somatória de tudo é igual a zero, tá certo? Então, eu tenho a minha primeira equação linear. Agora, eu vou aplicar a lei das malhas, tá certo? E aí, notem aqui, eu vou pedir agora, comparem com aquele quadrinho, né, esse quadrinho aqui, para a gente prestar atenção nos sinais. Então, eu vou percorrer o circuito alfa,
ó, a malha alfa saindo de A, aqui não tem nada, descendo tem um resistor. Eu estou no meu sentido descendo, a corrente ela está descendo também, então se você olhar lá na tabelinha vai ser menos R vezes I. O R ele vale 4 e o I é o I2, tá? Então eu vou colocar um termo aqui de menos 4I2. Eu cheguei no ponto E, aí eu vou para o ponto F, não tem nada, eu vou subir. Eu estou subindo, a corrente 1 também está subindo, eu chego em outro resistor, então vai ser menos R vezes I de novo. O R vale 1 ohm e a corrente agora é I1, não é I2, é I1 que está aqui atravessando esse resistor. Subindo, agora eu tenho um gerador, eu sei porque é um gerador, porque a corrente está saindo do polo positivo, e aí eu estou no mesmo sentido, então é mais FEM que entra aqui, que é o número 20. Então agora eu tenho aqui minha equação para a malha alfa, que é a minha segunda equação linear. Agora eu vou aplicar para a malha B, a malha beta, né? Saindo de B, então eu tenho a corrente 3 aqui, não tem nada, descendo, eu tenho um resistor, o sentido está o mesmo sentido da corrente, então vai ser menos R vezes I, o R vale 1 e a corrente é I3. Quando eu chego aqui, eu tenho um receptor, eu sei porque a corrente está chegando no polo positivo, e eu estou no mesmo sentido da corrente, então vai ser menos FSEM, que é 7. Então é menos 7. E aí eu chego no ponto E, não tem nada, eu subo, eu tenho um resistor, a corrente está descendo, só que eu estou subindo, então é sentido oposto, eu vou usar mais R vezes I, então vai ser mais 4 vezes I2, tá? Muito cuidado aqui com os sinais que você dá, tá? Que um sinal que você erra, a conta inteira já está errada, tá? Agora, com essas três equações, eu vou montar meu sistema linear, tá? Tá aqui. E vou usar aquelas regrinhas para tentar resolver. Como aqui vai ficar mais fácil, eu vou resolver por substituição e adição. Então, eu vou isolar nessa primeira equação I1, o I1 vai virar I2 mais I3, e aí o I1 ele aparece na segunda equação, eu vou substituir na segunda equação, tá? Então, notem ali que eu substituí I1 na segunda equação, eu cheguei então em 5I2 mais I3 igual a 20. E aí agora eu vou construir meu sistema linear com duas incógnitas apenas, tá? Notem aqui que eu já tenho mais I3 menos I3, eu não preciso fazer nenhum tipo de operação, é só eu somar diretamente. Então, quando eu somar termo a termo, o I3 ele vai sumir e eu vou chegar em 9 I2 e aqui eu vou ter 27. Então, o I2 vai valer 3 amperes. Encontrei o primeiro valor de corrente, tá? Cuidado que é uma corrente, então ela tem unidade de medida, amperes. Aí eu vou substituir o I3 nessa primeira equação, eu vou chegar então o I2, digo, eu vou substituir nessa primeira equação, eu vou chegar com o I3 vale 5 amperes, tá bom? Achei o I2 e 3, aí eu volto nessa primeira equação aqui para encontrar o I1, e o meu I1 vai valer 8 amperes, tá? Então, nota aí que eu descobri o valor de I1, I2 e 3, os três valores são positivos, então o sentido que eu adotei está correto. Se fosse um número negativo, por exemplo, o I3 fosse negativo, o resultado está certo, só que o sentido é o contrário, tá? Mas como aqui estão os três positivos, então está tudo correto, tá certo? Então esse é o método que você resolve Kirchhoff, tá bom? Pessoal, então é isso. Muita atenção com os sinais e com as regrinhas, tá? Espero que tenham sido claros. Obrigado e até a próxima.